Então, 2 Samuel 21, 15 até o 17 diz assim: houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Diga assim: Davi estava cansado. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Podem sentar. Davi já era velho nessa fase da vida dele, na ativa, trabalhando ainda muito, guerreando. Ele não estava fazendo um trabalhinho qualquer, ele estava ainda pegando a espada e indo nas guerras, nas batalhas junto com os seus soldados. E um filisteu ainda, gigante, que ainda haviam alguns, todo mundo conhece a clássica história de Davi e Golias, filisteu de 3 metros de altura, a armadura dele pesava 50 quilos, toda ela, para vocês terem uma ideia como ele era grande e forte. E Davi, um jovenzinho ali, 16, 17 anos, com uma funda, que é uma espécie de um estilingue, uma pedrinha ungida pelo Espírito Santo, derrubou o gigante e cortou a cabeça dele com a própria espada do gigante. Essa é a história mais clássica. Mas ainda haviam outros gigantes, provavelmente descendentes dos Anaquins, né? Anakin acho que é do Star Wars. É isso, né? Os Enaquins, descendente dos Enaquins, lá de uma região, logo no início da colonização do mundo, eram os gigantes da terra, e ali na região dos filisteus haviam vários ainda, gigantes. E esse aqui era um deles, né? Um gigante, um homem forte, que fez uma promessa de matar o rei de Israel, Davi, que oferecia ainda muita resistência aos filisteus. Foi no reinado de Davi que finalmente os filisteus foram vencidos, porque eles por muitos séculos, né, foram ali resistentes a Israel, e eles ficavam ali principalmente na faixa de Gaza, atualmente, a atual faixa de Gaza, e a gente vê que ainda até hoje tem conflito ali naquela região, né? Há uma associação entre filisteus e palestinos, que palestino mesmo, a palavra não tem na Bíblia em lugar nenhum. Tem filisteus, que às vezes é associado com palestinos, mas os filisteus, eles desapareceram como nação, muitos séculos atrás, não existem mais. Israel dominou aquela região, mas aqui ainda não tinha terminado esse domínio, e ali estava havendo guerra, outra batalha entre os filisteus e Israel. E Davi, como bom general que era, foi junto com o seu exército, porque os generais dessa época não ficavam atrás de uma mesa, eles iam junto, eles iam na frente não, mas eles estavam lá junto, trabalhando. E nesse momento aqui, Davi, a Bíblia mostra que ao lutar com esse gigante, Isbi-Benob, ele se cansou muito, e estava a ponto do Isbi-Benob matá-lo. E ali o amigo dele, o Abissai, um dos seus valentes, que estava junto, vendo Davi ali em uma situação complicada, foi ao socorro de Davi e venceu o gigante. Essa questão de nós termos alguém junto conosco em todo o tempo é fundamental. Eu me lembro, quando criança, não faz tanto tempo assim, mas eu me lembro que eu nunca fui bom de escalada, de lugar alto, eu sempre tive medo de altura. E ali pelos meus 5 anos de idade, eu lembro que eu estava, não sei como, eu subi numa laje. E estou sentado na laje, brinquei na laje, meu coleguinha desceu da laje. E eu olhei lá embaixo e eu fiquei lá em cima. E ali eu não conseguia descer de jeito nenhum daquela laje. Aí eu sentei na beirada da laje, como toda boa criança, comecei a chorar, né? E chorei, chorava e chorava, e não conseguia descer da laje.
E ali o meu amiguinho voltou e começou a falar: põe o pé aqui agora, sai, segura, agora faz assim. Eu fui descendo e consegui descer da laje. Então, meu gigante naquele dia era uma laje de 2,70 m de altura. Consegui descer, era bem alto para mim, né? Vocês veem a Júlia pequenininha assim? Então, era eu assim, desse jeito assim, menor, bem menor, né? Então, era um gigante na minha vida que eu consegui vencer através de um amiguinho que estava comigo. Mais uns 2 anos para frente, ali pelos meus 7 anos, eu era bom para subir, mas era péssimo para descer. Aí fomos num terreno que tinha lá perto, todo murado, com portão, não sei como, não me lembro dessa parte. Eu entrei no terreno porque lá tinha uma plantação de cabaça. Quem sabe o que é cabaça? Cabaça, aquela coisa de... Como é que eu explico o que é uma cabaça? Sei lá, sabe aquelas jarrinhas assim... Meu Deus do céu, como que eu explico? Fazer cuia, cuia. Sabe aquelas cuias de chimarrão? Não, aquilo ali é feito de cabaça, acho que aí ficou mais próximo, né? Isso. E tinha uma plantação de cabaça. A gente achou legal que era entrar lá e pegar umas cabaças, né? Aí pulamos lá, eu e meu amiguinho de novo. E tô pegando as cabaças lá. Daqui a pouco meu amiguinho grita: tá vindo o dono do terreno. E ali ele sai correndo na frente, sobe no portão num pulo, só que lá era mais de 3 metros de altura. E sobe, desce o portão, e eu olhei para o portão e olhei para mim, e o dono do terreno vindo com 2 cachorros gigantes na coleira, bufando, e ali piorou a situação, que aí que eu não ia conseguir subir mesmo. Né? Que aí eu travei e novamente outro amiguinho falou: vai, ó. E, irmãos, parece coisa de cinema. O cachorro vindo lá e eu olhando assim, os cachorros vindo, bufando, e o meu coração, né, batendo, quase saindo pela boca. Que ele ia abrir o portão com aqueles cachorros. Claro que ele não ia matar a gente, né? Mas criança nunca acha que isso, né, não vai acontecer. E o amiguinho: põe o pé aqui, sobe, pau. Irmão, sem brincadeira, quando eu pus o pé no chão, o cachorro estava como daqui naquela parede assim. E a gente vazou, né? Corremos e fugimos porque tinha alguém, tinha um Abissai ali comigo novamente. É só uma ilustração para a gente relaxar um pouco aí. Mas o Abissai, ele era parte da equipe fiel de Davi. Davi, ele foi um rei atípico de Israel, diferente, porque ele partiu de uma unção, enquanto ainda havia outro rei, que era o rei Saul, primeiro rei de Israel. E ele, apesar de nunca ter se voltado contra Saul, o Saul, com medo de perder o reinado, sempre o perseguia, apesar de amá-lo bastante. Mas Saul era endemoniado de carteirinha. Então quando ele via Davi tocava para ele, aí saía os demônios dele, ele ficava todo feliz, mas daqui a pouco ele era possuído por uma ira demoníaca que ia para cima de Davi, queria matá-lo, até o ponto que Davi não pôde mais ficar na sua presença e fugia, vivia fugindo. E nessas fugas, Davi criou um exército de valentes, e você pode pensar, eram os mais fortes, os valentes mais bem preparados, né? Que ele saiu escolhendo a dedo, né? Os mais bem capacitados. Mas olha só a equipe de Davi. Pensa uma coisa esquisita. Juntaram-se a Davi todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Essa era a equipe de Davi. Endividado, descontente e quem estava em dificuldade. E eles estavam ali numa caverna chamada Caverna de Adulão. Logo ali, era o quartel-general de Davi, era numa caverna, com esse bando de 400 homens em dificuldade, descontente, com vários problemas. E Davi ali pastoreou e formou um exército de homens realmente dedicados. Transformaram-se nos valentes de Davi, que até hoje são citados, tem bastante glória. E Abissai, esse que foi ajudar Davi, era um dos 400. Agora, Davi, ele tinha experiência com gigante. Então, a primeira batalha de Davi foi com um gigante. Só que há momentos na nossa vida que nós estamos cansados e vulneráveis.
E esse é o momento de nós termos alguém, um Abissai do nosso lado. Nós temos alguém para nos ajudar, mesmo você tendo experiência. Você tem que estar aberto também a receber ajuda. Porque tem as pessoas que se isolam. Mas na verdade Davi estava ali na batalha e o Abissai veio vendo a situação, a vulnerabilidade do seu rei. Ele foi ajudá-lo a sair daquela situação. Eu gosto muito de ver o significado dos nomes, porque isso fala bastante conosco. Então o gigante Isbi-Benob significa o quê? É um habitante das alturas, aquele que é da terra de Nob. Então é um habitante da terra da altivez, das alturas. E outra coisa importante que nós vemos no texto é que ele tinha uma espada nova. Quando ele veio para lutar, ele veio com uma espada nova. E os filisteus eram um povo que tinha a arte de confeccionar armas. Eles dominavam a arte do ferro ali, da manipulação dos metais, mais até do que Israel. Então, além deles serem mais especializados em armas, a espada ainda era mais nova. Então tinha mais capacidade de vencer. O que eu trago para os nossos dias? Essa questão da espada nova. O nosso inimigo, constantemente, ele tem estratégias novas para nos enganar. Estratégias novas para nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. Porque o que o inimigo quer é matar a nossa fé. Ele quer de todo jeito tirar a nossa esperança. Quer de todas as formas nos levar ao pecado. Então ele usa estratégias cada dia mais novas. E ele coloca os cristãos que estão desatentos em ciladas, para que o cristão venha a morrer espiritualmente. E uma coisa interessante é que o inimigo não faz questão que o cristão saia da igreja. Não, para ele pode ficar dentro da igreja, desde que esteja morto espiritualmente. Pare de frutificar. Ele não se preocupa. Então precisamos estar atentos com as estratégias do inimigo. Ele vem com espadas novas para tirar eu e você da presença do Pai e não oferecer mais risco para o inimigo das nossas almas. Então veja só, uma espada nova. E uma das coisas que o inimigo usa muito é exatamente o significado do nome desse gigante. Isbi-Benob, habitante das alturas, habitante da altivez. A altivez, a pessoa, um grande gigante que destrói cristão, é a pessoa se elevar, se achar superior, acima dos outros, não precisando mais de conselho, não precisando mais orar, não precisando mais ler a palavra. Vir nos cultos de estudo, não há necessidade, já conheço tudo. Vir no culto de domingo quando dá. E assim a pessoa vai se tornando cada vez mais altiva, mais autossuficiente. E se tem uma coisa que é importante, igreja, é a igreja. Porque foi Jesus que estabeleceu isso. E se ele estabeleceu, isso com certeza é importante. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, não andar como igreja, como corpo de Cristo, é uma altivez, é uma arrogância que o inimigo vai colocando, a gente vai aceitando e as pessoas vão se esfriando e daqui a pouco você está derrotado, até ainda sendo parte do hall de membros da igreja. Então há um grande gigante simbolicamente aqui para nós derrotarmos, que é o gigante da altivez. Amém? Muito importante estar atento a isso. O amigo de Davi, falando dos nomes, o Abissai. Abissai significa tem pai, pai existe. O bom de ser um crente no Senhor, o bom disso é que você sabe que você tem um pai que cuida de você. Na hora que você estiver passando ali pelo gigante da altivez,
quando você estiver se levantando, Deus, como é Pai, Ele vai te alertar, Ele vai dar uma balançada, Ele vai falar contigo um pouco mais firme, e ali você vai entender que Deus te ama, e se você realmente der atenção, você vence esse gigante da altivez. Um gigante que tem destruído tanta gente. A igreja do Brasil, ela se modernizou. Ela se tornou uma igreja mais inclusiva. A igreja do Brasil se tornou uma igreja mais aceitável. Pessoas visitam as igrejas evangélicas e sentem-se bem, vão e vêm, e não são evangélicas. Hoje o IBGE, hoje não, no censo 2000, né, que teve o censo de, quando foi o censo? 2000 e alguma coisa aí. No último censo que teve, o IBGE já criou uma nova categoria de religião: o evangélico não praticante. Verdade, não tinha. Só tinha católico não praticante. Ou a pessoa era crente ou ela não era. Ela não tinha essa, né? Ele sabia que ele era desviado. Não, estou desviado, se eu morrer assim eu vou para o inferno. Sabia. Agora hoje não. Hoje tem o evangélico não praticante. Aquele que, por altivez, por autossuficiência, entende que pode ficar em casa. Que em casa eu sirvo ao Senhor, faço as minhas orações, ajudo o próximo e está tudo bem. Entende? Bastante assim. Isso é uma altivez, é um grande gigante que veio se introduzindo na igreja evangélica. O YouTube é uma bênção, eu uso bastante. Só que o YouTube também criou uma nova igreja, a igreja do YouTube. Então tem uma porção de gente que é pastoreado pelo YouTube. Então ele segue aquele profeta, aquele pastor, aquele grande líder, aquele pregador, e ali ele faz o culto dele através disso. Não toma mais ceia, não participa da comunhão, está fora, completamente fora do propósito que a Bíblia estabeleceu. Irmão, se isso fosse possível, pensa só comigo, só um pouquinho. Lá do céu, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo dava uma ordem, resolvia o problema na terra e não precisava vir, se fazer homem, estar em nosso lugar, reunir aqueles 12 cabra ruim que ele achou, como os 400 valentes de Davi, não eram especialistas em nada, e veio e formou aquela turma, aquela igreja, estabeleceu aqui na terra. E a Bíblia disse que nós seremos chamados discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. E não existe amor platônico na Bíblia. Eu amo todo mundo, oro pelas pessoas da África, da Ásia, amo todo mundo, longe, bem longe, porque aí não dá trabalho, né? Que coisa que dá trabalho é relacionamento. Não é andar junto, como diz lá em Provérbios ou Eclesiastes, o ferro afia o ferro. Então nós precisamos ser afiados um com o outro. É assim que a igreja funciona. E Jesus estabeleceu a igreja, e Jesus vai vir buscar a igreja, e nós precisamos estar na igreja. Derrube esse gigante. Se ele tem te influenciado, derrube esse gigante, porque esse gigante quer te matar. E aqui é bem claro que não foi uma coisa comum. Aqui diz que esse homem, quer ver? Ele prometeu matar Davi. Ele veio com propósito para aquela guerra. O inimigo não dá ponto sem nó, como diz o ditado. O inimigo vem direcionado com um propósito específico de nos derrubar. E aí para cada um ele vai levantar um gigante diferente, com alguma área que você tem mais fragilidade. É mais fácil de te convencer, de te derrubar. Esse aqui é o da altivez. Mas até o final desse capítulo, nós temos mais 3 gigantes para nós conversarmos aqui um pouquinho, pode ser? Vamos lá? No versículo 18. Pode. Quer falar? E a pessoa que está nessa condição, foi uma condição que tem muitos anos,
ela não só está fazendo mal a ela e a própria família dela, como ela também quer fazer quem está em comunhão pensar com ela. Sim, é isso mesmo. Quer de alguma forma tirar os outros. A gente, certo. ela acha que não, que ela é um mente não praticante, que ela está acima do bem e do mal, entendeu? Ela aceita tudo e todos da forma que são, só que sempre na palavra de Deus tem os Cs, né? Para ela não tem esses Cs, não. Então ela começa a criticar e ela aproveita qualquer falha da igreja, de irmão, para falar, vendo? Precisa estar lá. Sim. É isso aí, acho que não deu para ouvir todos, deixa eu só resumir o que ela falou. Geralmente a pessoa que deixa o gigante da altivez tirá-la de dentro da igreja, ela se torna um agente para tirar outras pessoas também. Ela diz, não precisa, tá vendo? E aí quando acha alguma falha, né? Porque essa igreja não tem falha, né? Não, as outras tem, essa aqui imagina. A gente não tem falha. Então, quando acha uma falha nossa, a gente tem bastante, aí se justifica, tá vendo? Não preciso da igreja, não preciso disso. E a Denise, né, comentou aqui que por muitos anos, por alguns anos, ela esteve nessa situação também, né? E fica cega, não fica, Denise? Fica totalmente cega, a gente se acha, a altivez faz isso, a altivez ela cega a pessoa realmente se acha, e a pessoa acha que está tudo bem, e uma coisa assim, quando a pessoa está no erro, ela quer que os outros a apoiem, então o que ela faz? Ela faz de tudo para a pessoa sair daquilo que aponta o erro dela, por isso que se torna um agente, é para isso, para ter apoio, porque o ser humano é um ser social. E nós temos o nosso grupo social que nós queremos estar junto. E aí quando você sai desse grupo, você realmente fica um peixe fora d'água. E aí você quer que aquele grupo te acompanhe no que você está fazendo. E aí é onde começa. Por isso que a Bíblia fala que aquele que se diz irmão, mas é devasso, idólatra, roubador e maldizente, com o tal nem ainda comais, não tenha comunhão. Não dá para ter comunhão. Você pode ter aproximação, você deve ter, de alguma maneira, trazer luz no meio da treva que aquela pessoa está vivendo, mas comunhão é muito profundo. Comunhão realmente é você compartilhar da vida, da sua vida com a pessoa com a sua vida. Não dá para ter comunhão, porque é trevas e luz, e essas coisas não se misturam. Então vamos estar bem atentos quanto a esse grande gigante, que é um pleonasmo, mas vale a pena, é um grande gigante. Vamos lá, no versículo 18. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, uns nomes bons para vocês põem filho aí, viu, Eduardo? Vai prestando atenção. Sibecai de Uzate matou Safe, um dos descendentes de Rafa. O Rafa aí, ó. O Rafa é legal, né? Acho legal. Bom, então esse aqui é um outro gigante. Então houve outra batalha contra os filisteus na terra de Gobe. E o valente aqui foi o Sibecai de Uzate, que matou o gigante chamado Safe, que é um dos descendentes de Rafa. Então, agora falando aqui um pouco desse gigante. Safe significa limite. A palavra Saf significa, o nome Saf significa no limite. Na terra de Gobe, Gobe significa fosso, profundo, fosso. Um grande gigante também que vem nos abordar, é o limite. Nós chegamos em muitas situações da nossa vida que nós estamos no limite da provação. Você está andando e não está mais suportando. Você não está mais vendo saída porque você está num buraco tão profundo como a terra de Gobe, um fosso tão profundo. E ali você não vê nada para a direita, para a esquerda, para lugar nenhum. Você olha para cima e vê uma luzinha lá em cima do fosso. Uma saída bem distante. Porque você anda no limite.
Mas olha que coisa interessante, que o valente que matou esse gigante, chamado Sibecai, significa o Senhor sustenta. Quando você está no limite, quando você não vê mais saída, nós temos um Senhor que nos sustenta. Se você olhar para a palavra de Deus, a humanidade chegou ao limite. A humanidade chegou ao cúmulo dos seus pecados. Não havia condições nenhuma, desde o Éden, do homem por si só sair daquele fosso de perdição. Não tinha como. E a Bíblia mostra, e a história registra, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar e restabelecer a comunhão da humanidade com o Pai e nos tirar daquele fosso profundo de pecado e de condenação. O Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu a vida novamente, nos deu a comida necessária para nós sairmos daquela condição, daquele grande gigante, que por mais que o homem, que o ser humano se esforce, por si só, ele não consegue sair do fosso do pecado. E outra coisa também, aquele que já recebeu Jesus, que anda na presença do Senhor, mas está numa situação de limite. Muitas vezes chegamos a essa situação justamente por estarmos nos afastando do Senhor que nos sustenta. Quanto mais a vida, os embaraços dessa vida te seduzem, te levam a você cuidar só dos seus próprios interesses, mais fundo nós vamos ficando, mais longe, mais distante do Senhor, mais distante da comunhão, mais distante da palavra. Eu percebo que o dia que eu acordo atribulado, me enrolo e por algum motivo não oro, eu me sinto desnutrido, me sinto fraco. Aí quem está perto de mim que acaba sofrendo, porque fica irritado, fico nervoso e acaba descontando em quem está por perto, porque eu não tive o sustento do Senhor. Você já viu, né? Quem teve filho aí, um bebê com fome, com muita fome, uma criança com muita fome, hein? Como é que é? É assim: papaizinho, você pode me dar o tetê? Não, né? Até porque você não tem. Mamãezinha, pode preparar uma papinha? Não. Como que é? Né? Assustou, tadinho. É assim. Fica irritado, porque está desnutrido. Esse gigante da desnutrição espiritual também é uma característica da igreja moderna. Isso. Concordou? É. Então, olha só para os Estados Unidos da América, irmãos. Olha para a Europa. A Europa foi o berço do Evangelho. A Europa enviou missionários para o mundo todo. Enviou para os Estados Unidos um povo também que colonizou aquele lugar. O povo evangélico fundou ali principalmente. Era um país também que enviou missionários para o mundo todo, inclusive para o Brasil. As Assembleias de Deus vieram das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, foram para Belém do Pará. Aqui você já tinha igreja batista, presbiteriana, metodista, enviados dos Estados Unidos, da Europa. Foram evangelizando o mundo todo, a África do Sul, vários lugares sendo evangelizados, porque eles tinham a presença do Senhor. Agora, se você tiver a oportunidade de visitar a Europa, eu ainda não tive, mas já ouvi dizer, você vai ver que os grandes templos evangélicos todos se tornaram cinemas, se tornaram galpões de convenções, se tornaram lugares de visitação histórica, apenas um museu. Olha, aqui foi onde John Wesley pregou, tal. E tem culto? Não. Acabou, porque deixaram o comodismo, o dia a dia. Nasci crente, nasci dentro da igreja, já tá bom, já vivi, já me batizei, tá bom, já tenho o nome de evangélico, já tá bom.
já tem o nome de cristão, já está bom, e não se alimentaram da presença do Senhor. Aí você vê hoje a Europa naquela situação fria. Estou tentando lembrar aqui a palavra que foi falado lá quando roubaram a Arca da Aliança. Icabô, isso, Icabô, Icabode, Icabô. Foi-se a glória do Senhor. Uma vez eu vi uma mensagem muitos anos atrás do Marco Feliciano, que ele foi visitar um desses grandes templos e perguntou para uma das irmãzinhas que ainda tinha restado lá, tinha meia dúzia de gato pingado naquela coisa gigante, suntuosa. Ele falou: mas e o que aconteceu aqui, irmã? Aí ela falou exatamente isso: Icabode, ou Icabô, foi-se a glória do Senhor. Porque a glória vai, irmãos, a glória vai embora. A nossa vida está muito chata, sua vida cristã está muito comum, está muito paralisada. Não é culpa do Senhor, não é do Espírito Santo, é falta de alimento, é falta de busca, esse gigante do comodismo, de você ir deixando de se alimentar do Senhor, de ler a palavra de Deus como criança, como uma coisa nova. Você procurar encontrar coisas novas para te alimentar diariamente. Isso faz com que você vá se afastando e permanecendo no hall de membros da igreja, mas cada vez mais distante do Senhor. Então vamos vencer esse gigante chamado Saf, que é o limite, que te coloca na terra de Gobi, que é um grande fosso. Por que eu falo limite? Porque vai chegando uma hora que você vai chegando no limite. Você já não tem mais nada para oferecer. Aí qualquer situação você já espana. Qualquer situação você já se desespera. Porque você anda no limite da fé. No limite oposto, no limite ruim. Não no máximo, no mínimo. Então precisamos vencer esse segundo e grande gigante. Amém? E quem é que nos ajuda? Sibecai, que significa o Senhor sustenta. Vamos lá, mais gigante. Verso 19. Noutra batalha contra os filisteus, em Gobi também, no mesmo lugar, Elanã, filho de Jaré-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Se você olhar lá em 2 Crônicas, você vai ver que esse Golias aqui não é o mesmo Golias que Davi matou, obviamente, porque Davi o matou lá quando ele ainda era um jovenzinho. Passaram-se várias décadas aqui e aparece um outro Golias, mas esse aqui é o irmão de Golias. Lá em 2 Crônicas está falando assim, né? E o nome dele era Lami, que significa guerreiro comedor. Então, o cara era também destruidor. 1 Crônicas 25 fala que ele era o irmão de Golias. E ele vem da terra de Gat, que significa prensa de lagar. Então, é uma prensa onde se espreme ali ao máximo a uva, ou se espreme ao máximo a oliva, a azeitona, para se produzir o fruto, o suco dela, né? O azeite ou o vinho. Então ele vem da prensa de lagar, que te espreme ao máximo. É quando a provação te espreme ao máximo. Você agora não está vendo mais como sair daquela situação. Só que o valente que vem agora para salvar a tua vida é o Elanã, que significa graça de Deus. É nessa hora que a gente conta com a graça do Senhor. Me faz lembrar a oração do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para tirar aquele espinho na carne, que a Bíblia diz que era um enviado de Satanás, que o esbofeteava. E ali a resposta de Deus foi bem clara para ele:
Paulo, a minha graça te basta. Na hora da sua luta, do gigante, dessa provação gigante que a gente passa, o Senhor diz para você, a minha graça também te basta. A gente vence esse gigante através da confiança de que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Não há nada errado em você orar e pedir para sair da luta. Aliás, é para orar, é para pedir, é para clamar. Só que haverá momentos que a luta vai ser tão grande, e por algum motivo, não sei qual, Paulo sabia, ele falou que esse enviado de Satanás era para que a grandeza da visão celestial que ele teve não ensoberbecesse o coração dele. Então Deus permitia aquela prova na vida de Paulo para que ele não se tornasse arrogante, altivo, gigante da altivez. Na vida de Paulo era destruído através da prova, através desse gigante aqui da prensa, da provação máxima, para que ele mantivesse-se firme. E Deus conhece cada um. Deus sabe o seu limite, até onde você pode ir. Então não reclame daquilo que Deus está fazendo. Não murmure. Creia que a graça de Deus é suficiente. Por mais que pareça difícil, creia que Deus está no controle. A graça de Deus nos basta. Buscar a graça de Deus no momento da alegria, está tudo bem, é mais fácil. Mas no momento em que você já orou, você já pediu, aquela doença não sai, o dinheiro não vem, a amizade não chega, a comunhão parece que não aparece, a graça do Senhor e a comunhão com Ele te basta. Você tem o maior de todos os amigos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está contigo todos os dias, diz a palavra do Senhor, até a consumação dos séculos. Então não se sinta só, não se sinta abandonado e desprezado. Talvez você está no barquinho lá, Pedro, Tiago e João no barquinho, e sem Jesus, no mar revolto, Jesus não está contigo, e você já não está aguentando mais, é a terceira vigília da noite, acho que era a terceira, se não me engano. E ali você já não sabe mais se você vai chegar do outro lado, porque você sabe que aquela luta é grande. De repente vem Jesus andando sobre as águas, faz um milagre, acalma o vento, a tempestade e entra no seu barco. Mas até ali eles remaram, não desistiram, foram até o fim. Acredito eu que eles chegaram ao nível de exaustão máxima, remando, porque eles tinham que chegar do outro lado. E a tempestade pegou eles no meio do caminho, não adiantava voltar, então eles estavam indo para o outro lado, e dava 2 remadas para frente, 3 para o lado, o barco era levado de tudo quanto é lado. Imagina aquelas ondas caindo dentro do barco, eles jogando água para fora do barquinho. Situação complicadíssima, como acontece na nossa vida muitas vezes. Mas esse gigante, ele pode ser destruído pela graça do Senhor. E Golias também significa solidão. Então ele era chamado também de Golias. Acho que ele pegou o título do irmão dele, que foi morto por Davi, porque já tinha fama. E Golias significa solidão. Também é um gigante terrível. Às vezes a pessoa está rodeada por pessoas, mas está sozinha, está se sentindo só. A solidão também é um gigante terrível, né? Quem já passou 1 dia, 2 dias, 3 dias ali sozinho, sem alguém que você possa conversar, compartilhar algo que você sabe que a pessoa se importa. Porque, sinceramente, WhatsApp, Facebook, é legalzinho, a gente se comunica. Para mim isso aí serve para comunicação, mas relacionamento eu preciso olhar no teu olho. Eu preciso poder derramar uma lágrima de verdade na sua frente e você na minha frente, e a gente enxugar a lágrima um do outro. Isso é vida, é relacionamento, senão é solidão.
Estamos tão próximos de tanta gente, mas tão distante de todo mundo, através das redes sociais. E eu gosto da rede social, acho que ela foi uma ferramenta espetacular que nós temos para usar. Antigamente eu lembro, se a gente não desse o recado aqui para vocês no domingo, acabou, esquece. Não tinha mais, era o próximo domingo só. Agora a gente pode decidir uma coisinha, manda ali no WhatsApp, os líderes de célula já distribuem para as células, todo mundo, amém, 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 ok, amém, 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 ok. Então aquela coisa linda. Joinha, clap. A Lula então, ela responde desse tamanho assim. Mas é ótimo, faz bem, ajuda, mas não cria relacionamento. Não cria. E tem doenças novas aparecendo por causa do uso fora de base da rede social, do WhatsApp. Tem gente que fica doente se não tiver o aparelho na mão. É só você olhar para a rua, né? A pessoa está assim, ó, as pessoas andam assim, com o celular na mão o tempo todo. Eu preciso olhar, preciso saber o que está acontecendo o tempo todo. Mas aquela pessoa, pode ter certeza que se ela não tiver um relacionamento físico, ela é sozinha, ela vive no gigante da solidão. Por isso que a graça salvadora de Jesus Cristo criou essa família maravilhosa chamada igreja. Deus enviou o seu Elanã para derrubar o gigante da solidão. Eu imagino como a minha vida ia ser ruim, irmãos, sem ter você do meu lado. Como as nossas vidas iam ser sozinhas, tristes. Por mais que a gente tivesse atividades, mas a família que o Senhor criou, através da diversidade, né, que tem todas as diversas profissões, diversas origens diferentes, histórias e mais histórias diferentes de vida, e o Senhor consegue nos unir pela graça dele. Isso é maravilhoso. Se fosse tudo igualzinho, robozinho, ia ser muito chato. Mas glória a Deus que nós somos diferentes e bem diferentes uns dos outros. Amém? Um é branquinho, outro é pretinho, outro é amarelinho, outro é daquele jeito ali, ó, né? Clarinho, branquinho. Né, filhote? Vocês reconheceram o Jonas hoje, não? Né? Diferente, né? Glória a Deus. Somos bem diferentes uns dos outros. Eu tenho 4 filhos, eu fui premiado. Tudo diferente, né? Jonas diferente do Eduardo, diferente da Júlia, diferente do Natan. É para provar mesmo a nossa fé. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de ser agradado, diferente, né? E erramos bastante com eles. Não é fácil. Mas somos uma família, glória a Deus por isso. E aqui também a igreja é uma família maravilhosa. Então quando você estiver no gigante da solidão, que é Golias, clame pela graça do Senhor. E o último gigante, no versículo 20. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esse é o gigante mais esquisito de todos os 4. A própria aparência dele já devia assustar. Imagina, o cara vem com 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, aquela sandália com os dedos saindo para fora assim, aquela coisa, além de grande, todo deformado na nossa visão, porque a gente, na verdade, se acostumou com o nosso formato. Se não houver nenhuma doença ali, o fato de ter 6 dedos na mão, nenhum problema, um dedo a mais até, né? O Lula ia ser normal, inclusive. Ia ter 5. Então, nenhum problema. Mas a gente acostuma com o que a gente vê. Eu acho que os carros, eles têm 2 faróis, inclusive, para a gente aceitar mais fácil. Porque se fosse um farol no meio, também ia dar certo.
Só que a gente ia achar aquele negócio esquisito, né? Não ia ter uma semelhança com os nossos olhos. Então a gente acostuma com aquela aparência, com aquela visão. E aí é onde vem também, infelizmente, o preconceito. Quando a pessoa ela tem uma aparência diferente, muito diferente, as pessoas costumam rejeitá-la, desprezá-la. Isso é errado, totalmente errado. Mas esse homem aqui, ele tinha uma coisa que era a deformidade. E um gigante que também vem na igreja, vem na nossa vida, é a deformidade de caráter. Se nós não tomarmos cuidado, o dia a dia, a vida comum, ao invés de nós melhorarmos, nós vamos piorando, nós vamos regredindo, e o caráter, que era para ser totalmente aprovado, começa a se tornar um caráter duvidoso. A pessoa já não é digna de confiança. Antigamente, quando um evangélico se intitulava, uma pessoa se intitulava evangélica, já tinha-se a consideração: essa pessoa é honesta, essa pessoa não mente, essa pessoa não trai. Nas contratações, isso poderia ser até como uma diferenciação entre um e outro, se não fosse um endemoniado do outro lado entrevistando, né? Era realmente considerado. Hoje em dia, infelizmente, não é assim. O evangélico deixou que o caráter deformado que veio do mundo permaneça dentro da igreja, e há evangélicos que por muitas décadas estão na igreja, mas por não vigiar, por deixar o nada a ver entrar na sua vida, vão deformando o seu caráter também. Então esse é um gigante, que também vem lá da prensa, lá de Gate, que é a prensa de Lagar. A aprovação faz muitas vezes as pessoas tomarem rumos. Não precisa de tudo isso, não precisa de tanta santidade. A mentirinha branca não tem problema. Eu ganhar um dinheirinho desonesto ali, o importante é que a pessoa não saiba, não tem problema. E assim, pela pressão da santidade, porque santificação traz pressão sobre a nossa vida, você tem que negar a sua vontade, e não dá para ser discípulo de Jesus se nós não negarmos a nossa própria vontade. A palavra do Senhor deixa isso bem claro, que quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é um cônjuge ruim, cruz não é uma enfermidade, cruz não é desemprego, doença. Cruz é negar a sua própria vontade. Isso é cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim a cruz. Aí Jesus fala assim: mas antes, Senhor, não, seja feita a tua vontade e não a minha. Então cruz é vontade, é você deixar a sua vontade em favor da vontade de Deus. Então a prensa ali da sua vontade, de você querer fazer agradar a sua carne, essa coisa ruim aí que é a nossa carne, que está sempre querendo ser satisfeita, ser saciada, e ela só pode ser vencida através do enchimento do Espírito Santo. Quando o meu espírito está mais forte, a minha carne ela fica lá quietinha. Mas se o espírito fica fraco, se eu deixo de fazer as práticas espirituais do jejum, da oração, da igreja, da meditação na palavra, do ajuda ao próximo, eu vou ficando cada vez mais carnal. E aí é onde eu vou deformando o meu caráter. A Bíblia diz que quem foi derrotar esse gigante foi Jonatas, que significa aquele que Deus deu. Então creia que você abandonando a sua vontade, a vontade de Deus é maior. Deus quer te dar algo melhor. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a esse nome se dobrará todo joelho no céu e na terra. Então vale a pena
nós negarmos a nossa vontade, porque aquilo que Deus dá é sempre bom, porque Deus é o Pai das luzes, e todo dom perfeito vem do Senhor, e nele não há dúvida e nem sombra de variação. Ele sempre será o mesmo, Ele sempre virá com coisas boas sobre as nossas vidas, quando nós negamos a nossa própria vontade, amém? Mesmo que seja uma prova, mesmo que pareça uma treva, alguma coisa tão complicada, tão difícil, como por exemplo, Daniel da Bíblia era um jovem fiel, assim como seus amigos, mas veio toda uma devastação sobre o seu país, e todos sofreram a perseguição do inimigo, e foram levados cativos para a Babilônia. Mas você vê, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, se você preferir, eles, apesar de estarem na luta, conseguiram um lugar de destaque na Babilônia, porque estavam na presença do Senhor. Então, creia que aquilo que Deus dá é muito melhor do que aquilo que você pode conquistar pela desobediência, em nome de Jesus. Então, finalizando, os 4 gigantes que nós precisamos vencer: a altivez, lute contra a altivez. O limite da provação, não deixa chegar no limite, encha o seu vaso de azeite, ande na presença do Senhor. O terceiro é a solidão e a prensa, quando a prova é muito grande, ou quando você se sente muito só. Precisamos estar em comunhão, precisamos estar na presença do Senhor. E por fim, o caráter. Cuidado com as práticas, com o seu analise. Lá em Coríntios fala, antes da gente tomar a ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é para fazer 3 vezes por ano, só no dia da ceia. Isso tem que ser diário. Senhor, tenho te agradado? Senhor, onde eu preciso mudar? Onde o meu caráter está deformado? Então é necessário esse exame de caráter diário. Quando você for perseguido, antes de você sair falando do seu patrão que te mandou embora, avalie se realmente ele não tinha motivos para te mandar embora. Porque existe a síndrome do coitadinho: todo mundo é contra mim. Não, às vezes você mereceu mesmo ser demitido. Você não fez, no caso de emprego, por merecer, porque é meritocracia. Então avalie se a sua família não vai bem, se o seu trabalho, os seus estudos. Não coloque a culpa nos outros. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da comunhão. Tá bem, querido? E que você fechasse seus olhos, chamar o louvor.